Vamos abrir esse programa com a oração. Hoje nós temos um convidado todo especial que vai trazer um testemunho tremendo de como Jesus conseguiu alcançar a sua vida. Oremos. Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença neste momento para Te agradecer pelo privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. Foi através da Sua morte lá naquela cruz que o Senhor conseguiu nos redimir. Eu Te peço neste momento que abençoe o testemunho de nosso querido irmão Conrado, e que esse testemunho chegue aos corações daqueles que acham que não tem mais chance, que acham que não tem mais esperança. Eu Te rogo, meu Deus, que o Senhor toque no coração daqueles que irão ouvir o testemunho de irmão Conrado. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui à frente nosso querido irmão Conrado, e gostaria que a igreja o saudasse com uma salva de palmas. A gente sabe que Deus é quem faz os milagres, mas é importante a gente reconhecer isso. Meu amigo Conrado, eu não vou te apresentar aqui, porque eu gostaria que você fizesse a sua própria apresentação, aonde você nasceu, né? O que te levou a aceitar Jesus, o que você fazia antes, e depois vou seguir com as perguntas que está aqui no meu script. Está bem? Então, boa tarde a todos, né? É um prazer, né? Poder estar aqui junto com mais uma família enorme, família adventista, né? Eu tive e tenho um grande privilégio de estar nos melhores lugares preparados por Deus, e um desses lugares é aqui na casa do Senhor, né? Minha vida, hoje eu tenho 64 anos, mas eu vivi 30 desses 64 anos servindo ao diabo, né? Eu fui secretário de 30 anos. E quando eu tive um encontro com Deus, eu louvo ao Senhor, porque quando eu cheguei na igreja, todos ficaram me olhando. A igreja tinha mais ou menos 300 e poucas pessoas, e ficaram me olhando e cochichando, né? E eu tinha ido na igreja realmente para uma busca, né? Porque eu ouvi um chamado. Deus não estava no local que eu estava quando Ele falou comigo, quando o Espírito Santo sussurrou nos meus ouvidos, como está escrito em 1 Reis 19, versículo 12, né? Mas quando eu ouvi esse chamado, pela segunda vez, eu entendi que realmente era Deus falando comigo, e eu então fiquei de fora quando recebi a ordem divina, né? E hoje a minha vida se resume a não ter mais um endereço, porque tem vezes que eu saio de casa, eu passo mais de 6 meses sem ir em casa. Sou de Ilhéus, né? Deus me deu algumas coisas, e em oração, tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. Amém. Rápido. Tem muitas coisas, eu estava até pensando em gravar um vídeo falando sobre a oração, porque eu pedi que Deus ressuscitasse meu pai, Deus ressuscitou, né? Então, aí, quando eu oro por alguma coisa, eu oro com convicção de que Deus não só vai ouvir, mas eu espero, ainda que demore, que Deus responda. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. Já fiz tanta coisa, né? Fiz segurança de Zezé de Camargo e Luciano, eu fui militar, né? Já fiz um bocado de coisa, né? Não coisa brava assim demais, né? Vamos lá, né? Muito bem. Você nasceu em Ilhéus. Qual é a cultura de lá, o tipo de comida, o prato principal? Rapaz, conta pra gente aqui que a gente precisa. Lá eles comem de tudo, né? Mas lá eles gostam muito do acarajé e o vatapá. Eu não sou muito chegado a acarajé, não. É verdade que existe o ritmo dos tambores para evocar os espíritos, ou isso é conto? Rapaz, é o seguinte, quando eu fui para este mundo, eu tinha uma academia em uma certa cidade, eu dava aula nessa cidade, e um dia eu fui convidado para ir nesse lugar, nesse terreiro, né? Eu ter 30 anos. E aí então eu fui para tocar, porque eu era percussionista, né? E eu fui para tocar e toquei, eles gostaram e falou comigo, rapaz, vem mais vezes aí. Passaram a me agradar, né? Como eu não tinha outra coisa para fazer durante as noites,
eu ia para lá poder tocar, né? E nesse tocar, então, eu fui tocado pelo diabo. E foram 30 anos escravizado por ele. Não quero contar isso para engrandecer a ele, de jeito nenhum, mas engrandecer a Deus, o poder do Senhor, e o que ele fez por mim e faz por qualquer um que acreditar no poder da palavra. Foi pelo poder da palavra que eu conheci a fé. Sem a palavra não teria conhecido a fé. E pela fé hoje Deus tem me dado o privilégio até de profetizar algumas coisas e ter acontecido. Então hoje eu entreguei minha vida ao Senhor. Senhor, eu quero te servir, pregar a tua palavra, o Senhor mandar, eu quero ir, né? E enquanto Deus permitir que eu viva, estou fazendo intenção de, quando Jesus voltar, que ele está vivo, né? E pelas profecias não vai demorar muito, né? Mas para que isso aconteça eu preciso estar diariamente com o joelho no chão. Não só eu, todos nós. Se quisermos alcançar o céu amanhã, o segredo é oração, dedicação. Quero dizer para vocês que quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu fiz uma oração dentro do tanque batismal. O pastor Vilmar foi quem me batizou. Eu disse, pastor, eu quero fazer uma oração. Ele pode fazer, irmão. Eu disse, Senhor, eu quero ser pregador da palavra, da tua palavra, das tuas verdades. Só preguei mentira há 30 anos. Pode batizar. Saí do tanque, no outro dia eu fui pregar numa igreja grande. Foi um desafio muito grande para mim, né? Porque primeira pregação, batizei num dia, pregar no outro. Meu primeiro evangelismo foi com uma semana de batismo. E para cá, Deus não deixou parar, eu não quero que Ele deixe parar. Amém. Deixei tudo para trás para servir esse Deus. Amém. Tudo. Aqui me mandaram uma pergunta. Você já viu um espírito face a face? Como é a comunicação deles com você? É uma parte que, assim, para quem não conhece, a gente tem assim na mente que nós se deparamos com a imagem de um ser que nós não conhecemos, por falta de conhecimento eu perecia, como está escrito em Oséias, né? E eu tinha a impressão que estava vendo os espíritos que se incorporavam nas pessoas que frequentavam aquele terreiro, que se manifestava ali, né? Como você fez uma pergunta primeiro aí sobre os tambores, os toques. Hoje, eu conhecendo a palavra de Deus, eu digo, é como se fosse uma banda que vai tocar numa praça. Se ela não tiver instrumento, ela não convida o povo, o público. Porque ela vai vir um cantor famoso ali, vai cantar ali. Se for a capela, poucas pessoas vão aparecer. Mas se começa a barulhar, desperta todos e todos irão para lá, para ouvir. E também no centro macumba é justamente isso. Aqueles tambores, eles é para chamar a atenção, né? As pessoas dançarem ali e invocarem os espíritos do mal, que é lá chamado de deuses. Tocava o tambor para adorar o próprio Satanás. E naquela ciranda ali, alguns sentiam calafrio, ficavam tontos, né? E chamado de radiação, e ali as pessoas se transformavam e mudavam a voz, mas eu digo hoje que é um truque. É um truque. Porque se eu tenho essa voz aqui, eu posso fazer a voz do diabo aqui agora, querendo. Eu não vou fazer para não dar perto dele, mas eu consigo fazer a voz dele aqui. Né? Então, se você pega um tambor e você vai tocar algo que não adore ao diabo, jamais é para receber esse mérito. Né? Nós sabemos que assim, hoje é um desafio para mim como ancião da igreja e evangelista, estar dentro da igreja falando sobre as músicas badaladas, o que ela faz, principalmente com os jovens, né? Com todos nós, principalmente com os jovens, né? Bateria, tantas as coisas, mas eu sei um pouquinho o significado de cada coisa, né? Eu vivi um tempo lá. E depois disso eu orei o Senhor 1 ano e meio para queria voltar na macumba. E Deus colocou na minha vida um pastor que me batizasse muito espiritual. E são poucos pastores espirituais hoje no mundo, infelizmente. Falei, pastor, eu estou orando 1 ano e meio que eu quero voltar na macumba. Ele, o quê? Estou orando já 1 ano e meio para mim na macumba. Eu disse, vou te ajudar em oração. E no dia que fui na macumba, eu preguei para o Pai de Santo. Vários Pais de Santos. Foi uma festa de Ogum,
e eu fui convidado. E quando eu cheguei nesse lugar, tinha gente de tudo quanto é lugar, São Paulo, Rio, Minas, do próprio Salvador, né? E aí eu entrei, como estou aqui de terno, com a Bíblia na mão, a mochila nas costas, e falou, para porque está chegando uma pessoa aí muito importante. Eu não gosto de ouvir crente falar, mas o pastor que está entrando aí, ó, já foi daqui de casa, e é a única pessoa que eu ouço falar de Deus, que eu aceito, é só dele aí. E eu fiquei ali então, conversando com Deus, ouvindo todos que questionavam sobre alguma coisa, mas meu pensamento estava ligado nos céus. Senhor, eu preciso falar o que for necessário. Como se eu disse, eu coloco a palavra na boca, coloco na minha. E com passagem comprada para embarcar às 18 horas, e eu saí de lá às 10 horas da noite. Mas 3 meses depois o centro fechou. E ele falou assim, eu quero esse Deus para mim, Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Então hoje Deus manda eu sem medo de ser feliz, porque a palavra diz que não devemos se envergonhar com o Evangelho, porque o Evangelho é muito forte, ele tem poder de transformar tudo e a todos, é só dar lugar. Muito bem, aqui os internautas perguntaram aqui, que tipo de ritual o senhor teve que passar para se tornar um pai de santo? Não vai fazer não, tá? A primeira coisa que ele disse, eu quero deixar bem claro para aqueles que vão, né, assistir, né, essa matéria aí, de que não se iluda, principalmente com o que você não conhece. Eu sou apaixonado por aqui. Eu sou apaixonado pela palavra. Tudo que a palavra diz aqui é a boca do próprio Deus. Mas quando chega uma pessoa no centro de Macumba, a primeira coisa que eles fazem, você precisa de uma limpeza. Aí é farofa de dendê, cachaça, vela preta, vela vermelha, tantas coisas. É o primeiro passo que tomam. Depois dali, eles titulam um resguardo, depois aí fala em ebó, né? Muitas vezes eu falo aqui fica tarde. Já que é outro processo, que é o ebó, é mais pesado, é mais completo, que tem animais, essas coisas. E depois então vem a feitura do santo, como eles dizem, né? É a feitura do santo. Aí fala que, por exemplo, ele falou que eu era filho de Oxóssi. E aí então a feitura do santo, vou raspar a cabeça como Oxóssi, né? Essas coisas. Mas vivi assim nesse tempo, eu já passei a partir da primeira limpeza, temido por alguns da própria casa e outros pais de santos que tinham, porque eles falavam assim que não sabia o que tinha em mim, porque eu era a única pessoa que conseguia virar os pais de santo. Porque todas as pessoas de fora chegassem na casa lá e te derrubavam. Então, assim, foi uma coisa assim, eu fui preparado de uma tal forma para fazer realmente a vontade do diabo. Mas Deus é poderoso. Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Como o tempo é de Deus, Deus esperou. A escolha foi minha e Ele respeitou. Não me apontou. Esperou. Mas no momento dele, o próprio Deus fez o chamado para mim. Amém. E aqui estou. Então foi um processo. Depois da feitura você fica um tempo, né? Você não pode beber, você tem que comer coisa podre. Quando faz a feitura, bota a cabeça dos animais mortos ali em cima da casa, que tem que apodrecer para você comer. A água tem que ser podre, né? Que é chamado de iabô, né? Essas coisas, e eu achava o máximo aqui. Agora uma coisa que chama a atenção é que a maioria dos terreiros que existe hoje, eles sabem que existe Deus. Porque só começa os trabalhos depois que eles fazem a oração. Eles chamam de oração. Vamos fazer uma oração para Deus, para permitir os trabalhos. E era feito isso. Mas um dia, depois de 30 anos, eu estava no Extremo Sul, no Prado, na Paraíba, mais uma festa de Iemanjá. Eu ouvi uma voz falando assim, hoje você fica de fora. Como era uma pessoa assim que as pessoas tinham medo de mim e respeitavam muito, eu olhei para trás. Olhei, quem foi que falou isso? Quem ousou falar dessa forma comigo? Não tinha ninguém. E eu fiquei ali olhando a posição dos tambores, fiquei pedindo para as meninas se trocarem, né?
ligeiramente a gente começar a ir logo, os turistas, todo mundo turista. E de novo a voz, hoje você fica de fora. Eu louvo a Deus porque naquele momento Ele me fez erguer os olhos aos céus. E quando eu ergui os olhos aos céus, eu entendi que era Deus falando comigo. Amém. E eu disse, está certo, hoje eu fico de fora. Aí chamei o Algão e falei, olha, pode começar o trabalho de vocês, porque hoje eu vou ficar de fora. Eu vou ficar sentado aqui do lado, aqui da barraca aqui. Eu vou ficar comendo peixinho e bebendo aqui a noite toda. E fiquei ali todos os anos consecutivos, durante esses 15 anos, 5 horas da manhã encostava um barco, encostava também um calão, né? Que é aquela canoa bem robusta mesmo, que era para colocar as oferendas. 3 horas de viagem de mar adentro, a gente arriava as oferendas. Esse lugar não tem outro, lugar mais manso do Prado, esse lugar. E quando encostou ali, 4h30 da manhã, eles vieram, meu pai, e aí? Ele pode fazer, você já sabe como é que faz você esse negócio aí. Aí botou as oferendas no barco, tudo certinho, quando estava tudo no barco, apareceu um do nada, virou barco. Então, Deus confirmando comigo que Ele me queria fora. Me queria fora, sabe? É por isso que por mais que eu vier trabalhar para o Senhor, eu não estou fazendo nada. O que Deus me fez e faz merecer dele, que é o privilégio de pregar a palavra, para mim é um privilégio muito grande. Sou voluntário, não tenho salário, né? As pessoas me chamam, eu estou indo pela fé, né? E quero dizer a vocês, não se iluda, porque o diabo ele não se apresenta mais de máscara. Ele chega e diz assim, eu sou o diabo, e aí? Toma cuidado. Toma cuidado. Sujeitar-vos a Deus através da palavra e resistir o diabo, ele só foge de vocês assim. Jejum e oração. Eu estou feliz demais. Pode perguntando aí que você já respondeu a quinta questão aqui, mas eu quero te fazer aqui uma sexta. Foi difícil sair dessa vida? Conte um pouquinho como Deus te libertou. Eu sei que você já começou a contar, sim, mas se você puder fazer um complemento melhor aí, fica. Eu recebi o chamado de Deus quando eu, à tarde, né? Umas 5 horas, eu paguei a conta. E a gente estava com 2 ônibus lá alugados. O pessoal não pode ir, vocês, pode ir na frente, por favor. E aí chegou no posto, eu parei para abastecer o carro. E tomei mais um negócio lá, para esperar escurecer, eles chegaram em casa primeiro do que eu. Também não precisar ir lá no terreiro. Eu fui para casa, cheguei em casa e falei assim, estou fedendo a álcool, bebi a noite toda, estou sem dormir, mas eu vou na igreja. Eu vou para uma igreja mais perto aqui de casa. E eu então fiquei pensando, qual igreja que é mais perto? Tantas igrejas que é mais perto. Aqui na praça eu morava numa rua assim, na rua seguinte é uma praça, né? A igreja central, a igreja adventista central ali, igreja alta, bonita. Eu vou naquela igreja ali que é mais perto de casa. E fui nessa igreja. Só que eu esperava que quando eu chegasse na igreja, eu iria ser recebido logo, né, por todos. Entram. Igreja que não sabe recepcionar, ela não cresce. Porque eu fui vítima disso. Todo mundo olhava assim, para trás e todo mundo para trás, o pastor está pregando, umas 8h10 mais ou menos. Pregando, o pastor viu que ninguém ia se levantar para me receber. O pastor deixou a Bíblia, caminhou o corredor, a igreja comprida, caminhou e falou assim, entra, meu irmão, a casa de Deus é a casa do Pai, se é do Pai é do Filho. Não disse pastor mais nunca. No dia seguinte o pastor foi transferido. E eu entrei, sentei ali, ele me deu uma Bíblia, estava lá em casa até depois esbagaçado, tanto pregar com ela, não aguento mais, aí começa aqui agora, estou com uma capa aqui para você segurar até Jesus voltar. Você fica mudando de Bíblia assim, você marca ela todinha, você passa com a Bíblia para você estar recomeçando, né? Mas irmão, aí então eu saí dali maravilhado com a recepção. Deus preparou aquele pastor. Se eu tivesse ido em outra igreja, talvez não estaria aqui hoje. Mas aquele pastor me recepcionou de tal maneira, me chamou de irmão, disse que ali era a minha casa. Pelos membros da igreja, eu não estaria na igreja hoje. Então a igreja, ela
ponto que a igreja tem que trabalhar, cada um em nós mesmos. Porque o recepcionista não é a diaconisa e nem o diácono, é todos, toda a igreja. Uma boa recepção. Você chega numa loja para comprar alguma coisa, você quer comprar um chinelo, você acaba levando um sapato. Pela recepção, né? Estou aqui, né? Para mim não foi difícil, porque eu ouvi a voz diretamente do próprio Deus naquele lugar, que Deus não estava, mas o Espírito Santo falou comigo e eu saí. Amém. E então, aí para cá, altos e baixos, mas no dia 10 de maio, eu desci as águas. Desci as águas, estou aqui, já fui em terreiro de candomblé, até hoje eu vou em terreiro de candomblé, eu vou com a espada, sem medo, falo, oro e jejum para ir, porque né, o diabo não é brincadeira não. Ninguém tenta dar tapa na cara do diabo não, que seria pior. Mas se você tiver um propósito com Deus, orar, jejuar, buscar, pela sua mão, Deus vai te usar e dar vitória. E hoje, sem medo de ser feliz, eu vou. Cheguei no centro lá, aquele monte de pai de santo. Pode entrar, pastor. Aí falou, só esse pastor que prega para mim aí, ó. Só ouço de Deus. Ele falar de Deus, só ele. Porque já foi daqui de dentro. E agora para aquele monte de pai de santo. Aí eu falei assim, Deus pode estar falando, minha professora, olha, a Bíblia diz. Há alguém aqui que não conhece o céu, que acha que não existe o céu? Claro que existe. Alguém aqui acha que Deus não existe? Então os pais sabem, existe sim, então pronto. O céu é o melhor lugar do mundo. E há uma lista aqui na palavra de Deus que diz, a lista dos que não entram no céu. Então eu era feiticeiro. Para mim entrar no céu eu tinha que sair de lá. Entende? Então são coisas que nós precisamos pôr em nossa mente com convicção. Deus é poderoso. Às vezes nós temos a impressão que o Espírito Santo do Senhor não está na igreja e que a igreja vai cair. Mas Deus diz, só parece que vai cair, mas não cairá. Entendeu? Então aconteça o que acontecer. Você que está aí, né, ouvindo esse testemunho, para engrandecer o nome de Cristo, o nome do Senhor, poderoso, um Deus que eu adoeci da próxima, não aguentava nem pisar no chão, perdi os rins, pulou de asas, ele curou. Pedi para ressuscitar, meu pai ressuscitou. Pedi ao Senhor 5 mil reais para consertar o motor do meu carro e me deu dinheiro para comprar um carro novo. E eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Não sou melhor do que ninguém, melhor do que você jamais serei. Que está aí nesse momento ouvindo, mas saiba que o Deus é poderoso demais. Se você orar, pedir a Deus com fé, em nome de Jesus, Deus conhecendo o teu coração, tu receberás. Que conselho você daria para aqueles que estão entrando nessa escola pela primeira vez, na escola de ser pai de santo, ou de consultar necromantes, agroeiros, feiticeiros, ou até mesmo os mortos? Que conselho você daria para essas pessoas com a experiência que você tem hoje? O conselho que eu deixo aqui nesse momento é que você não faça isso. Antes de percorrer um caminho aonde você vai receber ali um passaporte da perdição, converse com Deus, que é o poderoso, é o santo dos santos, é o Deus dos deuses, aquele que fez todas as coisas. Você se depara com as montanhas, com as nuvens dos céus, com a água do mar, no limite que Deus colocou, as ondas só vêm até aqui. Você pode ultrapassar, mas ela vem de gigantesca, 2, 3 metros de altura, e Deus, você tem um limite. O limite é aqui. Então ela vem baixando, 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 vai quebrando as ondas, e ela espumeja e corre a espuma ali, porque é o limite dela. Então que procure a Deus. Seja qual for a sua dificuldade, Deus é a solução dos nossos problemas. Então procure a Deus, não vá. Não queira saber aquilo que não te pertence, que a Bíblia diz que aquilo que foi revelado é para nós. Então tudo já está revelado aqui através da palavra. 66 livros escritos por homens, não qualquer homem,
homem inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo que nós quisermos saber está aqui. Se você não conhece a palavra de Deus, não conhece a Deus, vá à igreja ouvir a pregação da palavra para que sua fé possa nascer. Agora, meu amigo, o que chama a atenção, o que deve chamar a atenção nossa, é que se você vai procurar ouvir algo que você possa ter a impressão que é verdade, tome cuidado. Porque a própria Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, já fala qual é o lugar que nós devemos entrar para buscar as verdades bíblicas e ser alimentado por ela, que é a igreja do Senhor. Amém. Né? Então hoje, não quero saber besteira, minha situação está difícil, isso quer dizer que tem uma irmã ali, ó, que ela consegue, joga um buzo lá, ela consegue ver a tua vida. Às vezes comentamos, rapaz, eu estou numa situação tão ruim, esse dia só de cama, sonolência, preguiça, não consigo fazer nada, nem na igreja eu estou indo. Aí o diabo fala assim, manda o secretário, vai lá, secretário, olha, você precisa fazer uma limpeza, não tem sua vizinha, seu vizinho, seu colega de trabalho, fez uma porcaria para você, você precisa fazer uma limpeza, você precisa ir lá. A irmã, você sente isso, né? A molência, você acorda de manhã, você não quer nem ver ninguém, não quer ver o marido não quer ver a mulher, não quer ver os filhos, aquela coisa toda, triste, só meio chorando. Aí, porcaria que vai para você. Aí deixa aquilo ali e vai para lá servir o diabo, e lá o diabo faz peteca. Né? Mas não se esqueça de alguma coisa principal, de que Deus é poderoso. Deus é poderoso, meu irmão. Poderoso demais. O Espírito Santo não fala gritando, não liga para você, não manda recado, mas ele fala suavemente aos nossos ouvidos. E o que é preciso? Que a gente ouça a voz do Espírito Santo do Senhor, para que os passos nossos sejam guiados pelo próprio e a gente possa contemplar aquele grande dia, não somente ver, mas subir com ele. É quando Jesus volta a entrar no dos céus. Se os internautas quiserem saber mais alguma coisa, como entrar em contato com você? Eu sei que quando acontecem essas coisas, uma chuva de pedras e paus é direcionada a nós, né? Mas, conhecendo e sendo de um Deus Altíssimo, nada vai me abalar. Nada vai me abalar. Né? Eu moro ali em Ilhéus, do lado do aeroporto, na beira da praia, ando no mundo todo aí, pregando a palavra. Né? Alguém quiser saber, não quero desafiar ninguém, só aconselho. Você está aí na macumba? Saia. Irmão, a igreja aqui, não estou gostando da igreja não. Os irmãos aqui, um passa, fala com a gente, outro passa nem olha. É assim mesmo, a igreja é defeituosa. Mas Deus é médico. Amém. Deus é médico. Entendeu? Saia, porque foi 30 anos servindo o diabo. 30 anos. E até Jesus voltar, eu quero estar de pé pregando a palavra do Senhor. Eu quero fazer igual José Martins. Imagina, perdeu a esposa, todo mundo vai parar. Está lá, com 90 anos, em Belo Horizonte. Pregando a palavra. Vai com rabo, vai orando aí, que o negócio não está fácil não. O cigano aqui está orando. O segredo é entregar a vida a Deus. Entregar a vida a Jesus. Se você que não entregou a vida a Jesus, a maior escolha e a melhor escolha de todas as coisas, de todos os tempos que nós fizemos, é escolher Jesus como seu Salvador. Que maravilha, gente, que testemunho maravilhoso. Eu não sei qual é o problema que a sua família tem passado, mas a Bíblia mostra quem é a solução para o seu problema. A solução para o seu problema não é em busca da necromancia, não é em busca dos espíritos de adivinhações, nem tampouco é o caminho de consultar os mortos, mas sim em Cristo. Ele sabe qual deve ser o seu destino, e Ele já pagou o preço da sua culpa. É só você olhar para Ele. Ele está de braços estendidos para te alcançar. E o nosso querido irmão Conrado é um testemunho vivo de que vale a pena ouvir a voz de Deus. Sim, e ele gostaria de dar esses conselhos para vocês aí, como ele já falou durante todo o seu testemunho. Que Deus abençoe. Convido você para que ore conosco aqui agora.
Pai Celestial, quero te agradecer pelo testemunho de nosso querido irmão Conrado. Que esse testemunho chegue nos 4 cantos, norte, sul, leste e oeste aqui de nosso Brasil. E que pessoas que têm pensado em andar por esses caminhos, por essas encruzilhadas, que é sem volta, que meu Deus possa falar também com essas pessoas, como falaste ao coração de nosso querido irmão Conrado. Toque no coração dessas pessoas para que vejam que essas pessoas que estão nesse mundo da macumba, da feitiçaria, da magia negra, elas estão lá enganadas e elas precisam mais do que nunca ouvir a voz do Espírito Santo. Abençoe a tua igreja espalhada em todos os lugares do mundo e aonde quer que esse testemunho chegue, vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.